Sério isso que em 2024 você ainda escreve código assim? Se sim, eu tenho certeza que você deve assistir esse vídeo. Fala galera, então a partir de hoje nunca mais você vai escrever de forma imperativa, apenas em casos que for extremamente necessário. E eu vou te mostrar passo a passo aqui fazendo alguns e você vai entender o porquê faz muito mais sentido você escrever de forma declarativa. Então aqui eu vou apresentar minhas classes, basicamente eu tenho minha classe main e meu public static void main onde eu vou executar meu código. Eu também criei aqui um método que é meu getPeople. Além disso, eu também criei meu record, coloquei aqui junto para simplificar, e o gender, que são os gêneros que a gente vai trabalhar aqui dessas pessoas, tá? Então vamos fazer um código. A primeira, coloquei aqui para eu não esquecer os requisitos, tá? Então vou colocar aqui requisitos, que seria o que a gente precisa atender. E aqui eu coloquei o código imperativo para a gente fazer o primeiro aqui, que é a filtragem por gênero, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é percorrer a nossa lista aqui que eu já coloquei de pessoas. Então vamos lá, pegar o person aqui e eu preciso filtrar por gênero. Então vamos usar um if person gender igual female, porque eu preciso filtrar aqui. Vou colocar que eu vou filtrar por mulher. Ok, o filtro está funcionando, só que eu preciso de uma lista que contenha apenas as mulheres. Logo, eu preciso criar uma nova lista. Então aqui vai receber person. Aqui eu vou chamar de female list. Tenho que adicionar na lista. E pronto. Para mostrar que está funcionando aqui, a gente vai percorrer. Eu já vou utilizar o for each, que é do Java funcional, que é igual ao for que está aqui em cima, mas para simplificar, eu já vou fazer dessa forma, para que vocês vejam. E aqui a gente pode dar um salt println. E algo muito legal que o IntelliJ nos ajuda é que ele vai avisar aqui que a gente pode utilizar uma referência lambda, ou seja, o código fica ainda mais limpo. Então, ficaria dessa forma. Vou pular uma linha aqui pra gente. Vou colocar aqui esse código também. É o imperativo. Vamos olhar se funcionou. Como vocês podem ver, apenas female. Então a gente tem dois female aqui apenas e o resto tudo male, ou seja, homem. Legal. Então vamos agora para a parte declarativa. Então vamos utilizar lá people para a gente fazer essas filtragens, essa manipulação de dados utilizando a API de strings. A gente tem que chamar o string, esse método. Então legal. Depois que você chama o string, você vai ver que agora você pode chamar filter e fazer a mesma filtragem. Então person.gender, a gente faz aqui a comparação. E eu dou um toList porque eu estou utilizando o Java 17. Logo, já é permitido fazer isso. E aqui eu vou chamar de female list 2. Lembrando que esses nomes aqui são só para fins didáticos, tá? Então aqui eu vou copiar esse código. Vou copiar, na verdade eu vou copiar todo esse código aqui. E aqui eu só vou copiar daqui. E vamos olhar se funcionou. Como vocês podem ver aqui, o código está printando exatamente a mesma coisa, na mesma ordem inclusive, tá? Então o que a gente vai fazer agora, a gente vai ordenar todo mundo por idade. Então eu vou mostrar para vocês como fica fácil fazer essas ordenações utilizando... Perdão, eu estava printando a lista errada aqui, como você pode ver. O IntelliJ mostrou que não estava sendo usado, tá? Então vamos mudar aqui e vamos testar novamente. Vamos fazer esse teste. Como vocês podem ver, o código continua funcionando de maneira igual. Só que agora eu estou printando corretamente. Agora vamos ordenar todo mundo e vamos ver como que ficaria isso daí utilizando a API de string do Java.
Então vamos chamar lá people, está lá em cima, ponto string, para a gente poder utilizar a API string. Sorted, eles têm esse método. Algo muito legal quando você está utilizando o IntelliJ é que você pode dar um Ctrl P e você consegue ver o que esse método espera como parâmetro, tá? Então eles têm o comparator.comparing e aqui a gente pode colocar age. Tem uma forma um pouco mais simplificada para vocês chegarem nisso daqui. Quando vocês não souberem utilizar diretamente referência lambda, eu recomendo que vocês façam o seguinte: apaga o que está aqui, o código vai começar assim, vamos começar do zero de novo. Então aqui vai estar sorted, você vai dar um Ctrl espaço e você vai ver que esse comparator tem dois parâmetros. Então você tem um número e o próximo, que são os dois que vão ser comparados. Então vamos chegar aqui, vamos dar um O1.age e a gente vai comparar com O2.age. Aqui eu quero, para ficar ainda mais claro para vocês, eu vou renomear, então eu vou colocar aqui person1 e aqui person2. Só para vocês identificarem que a gente está falando aqui de duas pessoas diferentes. Então aqui, como vocês podem ver, o IntelliJ já deixou esse código cinza. Normalmente ele faz isso quando a gente pode melhorar o código. Então ele está falando que isso pode ser recolocado por replace with, que daí seria o comparator aqui, que é aquele primeiro código que eu fiz anteriormente. Aqui a gente pode colocar toList, toArray, para a coleção que a gente for trabalhar. Então tem toSet também, entre outros. Aqui eu vou utilizar toList. E aí, será que funcionou? Então eu vou chamar de sorted people. Vou copiar esse código e a gente vai chamar esse cara de ordenação. Aqui vamos utilizar o sorted people, vocês já aprenderam, está utilizando o cara correto. Vamos olhar se funcionou. Aqui tem várias pessoas de idades diferentes. O mais novo tem 14, depois vem 20 e 20. Vamos fazer algumas alterações nas idades aqui. Colocar umas idades mais aleatórias. Vamos mudar a idade desse para 6 e vamos testar novamente. Rodamos o código, vamos ver o que aconteceu. Ordenação, tá aqui o código e como vocês podem ver, está ordenado certinho por idade. Então 6, 14, 20, 28, 33, 45 e 57. Então o código funcionou de forma adequada. Vamos ver como que funcionaria para a gente fazer a checagem se todo mundo é homem. Imagine que a gente fosse fazer isso de forma declarativa, então vamos lá fazer isso, tá? De forma declarativa. Então eu vou criar aqui mais um for. Vou pegar de people lá em cima e vou colocar aqui all men. Na verdade eu vou colocar todos homem. Vou colocar aqui um boolean. Na verdade aqui eu iria começar ao contrário, iria assumir que todos são homens. Aqui vamos verificar. E se por acaso a gente encontrasse alguma mulher, alguém do gênero feminino, o que a gente iria fazer seria apenas alterar aqui para false. Daí eu vou printar aqui a nossa variável todos homens com a seguinte frase: então vamos ver. Aqui vai printar true ou false, não tem problema, é só para fim didático. Como a gente pode ver, tem apenas homem nessa listagem, é false. Então tem homens e mulheres, como vocês puderam ver. Só que perceba como que esse código ficaria grande. Ainda que a gente colocasse isso para um método, que é o que eu vou fazer agora,
vocês vão ver que mesmo assim a gente pode simplificar. Então eu vou chamar aqui Ctrl Alt M, eu utilizo os atalhos padrões do IntelliJ. Então ele extrai para um método, então eu vou chamar de allMan, is or allMan na verdade. E aqui, como você pode ver, ele já retornou a variável para mim. Aqui ele está falando que o tipo pode ser primitivo, não tem problema. E eu vou criar agora a segunda comparação. Então vamos lá, eu vou pegar people.string.allMatch. Esse allMatch já vai fazer exatamente tudo o que está sendo feito aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui ele está falando que caso a gente encontre um caso, a gente pode adicionar um break e daí a gente não precisa continuar percorrendo a nossa lista, tá? Então vamos aqui em person, gender, e aqui a gente vai verificar se todos são homens. Foi isso que a gente verificou na outra vez, certo? Na verdade eu coloquei all men e verifiquei se todos eram female. Aqui era ao contrário, aqui é male. Aqui eu vou fazer a mesma coisa porque eu quero fazer o mesmo método. Vou chamar de todos homem 2 e a gente vai ver se o resultado é o mesmo. Vamos printar o código de novo. Como vocês podem ver, o resultado é igual. Ainda que esse código fosse extraído para um método, que é o que eu vou fazer agora. Então vamos chegar lá de novo, dar um Ctrl Alt M. Normalmente métodos que retornam boolean começam com is, então eu vou colocar do mesmo jeito que está ali. Eu vou colocar aqui is todos homem 2, como vocês podem ver, comparando o código de cima com o de baixo, a gente tem uma diferença gritante. O código de cima tem uma leitura muito mais fácil, muito mais fluida e uma chance de erro muito menor. Tá, galera, então o que a gente vai fazer agora, a gente vai checar se tem alguma ocorrência, na verdade, de alguém menor de idade. Então vou colocar aqui, checar se temos menores de idade. Então a gente vai percorrer lá people, vou utilizar string novamente e a gente vai dar um anyMatch, ou seja, se tiver qualquer match que da condição que a gente vai colocar aqui dentro, que a gente recebe um predicate, esse predicate vai retornar um boolean, que é o que a gente quer saber se é true ou false. Então vamos lá, age compare to value of 18, que é a idade que a gente quer comparar, e menor que 0, ou seja, se tiver alguém menor de idade, a gente vai avisar ali o sistema. Aqui a gente vai printar essa frase. Vamos verificar se funcionou. Então tem alguém que é menor de idade. Vamos verificar na lista. E é esse cara e esse cara. Então temos duas pessoas na verdade. O que a gente vai fazer agora é filtrar pela pessoa mais velha. Como que a gente faria isso? Então a gente vai chamar aqui people, usar o string de novo. E a gente vai fazer o seguinte, filter, na verdade, perdão, aqui você vai utilizar max. E quando você utiliza o max, ele já subentende que você quer o maior. Então aqui, vamos voltar aqui de novo, vamos dar um Ctrl P. Você vê que você recebe um comparator, ou seja, você vai precisar de duas pessoas para você comparar. Então são os dois parâmetros que você recebe. Vamos comparar as idades dessas pessoas.
e pronto. Esse código pode ser melhorado, eu vou melhorar conforme o IntelliJ me pede. Vou introduzir uma variável e imagina o seguinte, aqui eu estou recebendo um optional, por quê? Porque pode ter uma pessoa que é a maior ou pode não ter, imagina que essa lista esteja vazia, então não existiria alguém que é a mais velha, por exemplo, tá? Então só pra gente falar, então vou colocar aqui mais velha. Quando a gente trabalha com optional, a gente tem aqui presente o if present or else. Então eu posso utilizar os dois, como você pode ver. Aqui, vamos lá de novo. Vamos dar um Ctrl P e a gente tem um consumer e um runnable. São duas interfaces funcionais do Java. O consumer tem um parâmetro, enquanto o runnable não tem parâmetros, tá? Então vamos lá dar um person e vamos colocar o nome dessa pessoa, name. Caso não tenha, a gente vai dar um vírgula e colocar o segundo parâmetro, que é esse runnable. Eu vou printar aqui na tela, falando que não tem. Vou colocar a lista está vazia. Como eu estou utilizando if present or else, esse método não retorna mais nada, por isso que está reclamando aqui. Esse código pode ser simplificado. Na verdade eu não estou fazendo nada com name, vou dar um salt aqui para eu printar e pronto, agora o código está pronto. Vamos verificar então. Aqui eu vou colocar nome da pessoa mais velha. Vamos printar e aí está, Ellen White. Vamos verificar aí, 57 anos, realmente está certo. Vamos para a parte agora de filtrar a pessoa mais nova. O código vai ser muito parecido, então imagine que eu vou copiar tudo isso daqui. Vou colar aqui embaixo. E em vez de max, o que eu vou mudar aqui é para min, de mínimo. Então eu também vou colocar aqui o nome da pessoa mais nova. Ou a lista está vazia. Eu vou utilizar people aqui também. E vamos ver. Vamos printar na tela. E aí está, Jamie Goa. Vamos procurar aqui embaixo. Realmente, Jamie Goa, 6 anos, logo ele é a pessoa mais nova. Tem algo que é um pouco mais avançado que eu quero mostrar para vocês que pode ser interessante, tá? Se você olhar para esse código e para esse código, ambos estão bem parecidos. Então a gente pode, na verdade, não. Tem algo legal que eu quero mostrar para vocês, é que esses runnable, eles podem ser reutilizados, tá? Olha que o segundo parâmetro está exatamente igual, então deu um Ctrl F, ele marcou os dois. Eu vou substituir isso para dentro de um método, então eu vou utilizar Ctrl Alt M e vou colocar printar lista vazia. Criei. Você pode ver que ele pediu para eu fazer replace, ou seja, sobrescrever aqui embaixo, substituir, e pode ver que funcionou. Então, em vez de eu colocar inline, ou seja, na mesma linha, e repetir esse código, eu também posso extrair para outro lugar, tá? Você pode ver que esse código aqui é bem parecido também, eu poderia substituir, mas acredito que não é o caso, acho que você já entendeu. Agora, o que a gente vai fazer é agregar por gênero. E o que seria agregar, tá? Agregar seria a gente separar. Então, imagine que a gente vai fazer o seguinte, female e male. E eu vou colocar os nomes aqui. Então, imagine que aqui seria Júlia, Jéssica, e aqui seria João e Victor. Então é isso que a gente vai fazer agora. Esse código, se a gente não fosse fazer assim, ficaria um pouco grande.
mas utilizando a interface funcional aqui do Java fica muito mais fácil. Então vamos usar people, chamar nossa API de string, utilizar o collect, e aqui dentro tem um nome chamado group by. Você pode ver aqui que está sendo importado. Na verdade eu vou colocar assim para ficar mais fácil para vocês. Então a gente vai importar aqui essa classe. E aqui a gente vai utilizar o gender. E como você pode ver aqui, a gente tem um map de gênero, uma lista de pessoas, tá? Como que a gente pode testar isso? Eu vou testar da segunda forma. Vou chamar de agrupado por gênero. Então aqui a gente vai utilizar um get. Quando a gente usa esse get, como é um map, a gente tem que passar o gênero, que é o que a gente está agrupando. Então vamos utilizar aqui female. E eu recebo uma lista, como vocês podem ver aqui. Então chave valor. Eu vou dar um for each e printar aqui. Também vou colocar aqui antes agrupamento por mulheres. Embaixo vou colocar agrupamento por homens. Só temos que mudar aqui em cima para meio. E eu quero printar aqui o nome das pessoas. Aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa. Vamos printar. Vamos olhar se funcionou e aparentemente funcionou. Aline Smith, Ellen White e o nome dos homens. James Bond, Alex, Jamie, Anna e Zelda. O que a gente pode fazer aqui para simplificar, já que a gente está utilizando apenas o nome, a gente poderia vir aqui, utilizar a nossa API de string e mapear o campo que a gente quer. Então a gente vai utilizar aqui o map e fazer o name aqui. Repare que agora começou a dar erro aqui embaixo. Por quê? Porque se você ver aqui no IntelliJ, tá aqui ó, string. Por quê? Porque embaixo a gente vai passar agora apenas o name, a gente não tem mais person inteiro, a classe person. Agora a gente tem apenas o name, que foi o map que a gente fez aqui embaixo. Você pode encadear vários maps, inclusive. Imagine que eu queira colocar nome da pessoa aqui embaixo, por exemplo. Eu posso fazer o seguinte: nome da pessoa e colocar aqui o S. Na verdade eu vou chamar de nome pessoa para ficar mais fácil. E aqui eu vou utilizar da seguinte forma. Tá? Vou substituir aqui e vou simplificar o código. Então ficaria dessa forma. Vamos dar uma olhada como vai ficar. Então tá aqui ó, printado o nome da pessoa e o nome de cada um. O que a gente fez então? A gente usou a API de string, a gente mapeou primeiro só os nomes, depois a gente concatenou mapeando da seguinte forma: a gente passou um string fixa e mais o nome de cada pessoa da lista de people agrupada por gênero que a gente fez aqui em cima. Por último, o que a gente vai fazer é, a gente vai filtrar por homem, vai selecionar o mais velho e printar apenas o nome. Então, como que a gente vai fazer isso? De novo, vamos usar people, que é a nossa primeira variável, chamar string. Vamos filtrar os homens, então a gente vai chamar filter person gender igual a male, seria os homens. Vamos selecionar o mais velho, então vamos utilizar max. Vamos passar um comparator, ou seja, preciso comparar alguma coisa aqui dentro. Então é o age.compareTo. Na verdade estava errado aqui, agora está certo. Age.
perdão, às vezes eu acabo utilizando o tab aqui e acaba completando meu código errado. Agora completou certo, então eu vou utilizar a referência aqui. Antes de usar a referência, para ficar mais claro, eu vou substituir. Se você usa IntelliJ, você pode apertar Shift F6 e você substitui nos lugares certos. Eu vou chamar de person1 aqui, person 1 e person2, que seria o person2, o segundo parâmetro. Eu vou mapear apenas o nome dessa pessoa, porque eu quero apenas o nome, então name, e embaixo eu quero printar. O que eu vou fazer é if present, porque agora eu vou retornar um optional, porque pode ser que exista ou pode ser que não. E aqui eu vou fazer o S, que eu vou parte por parte. Na verdade eu vou chamar aqui de nome pessoa. E vou colocar aqui o system out println aqui. E como vocês podem ver, existem várias melhorias no código. Então eu vou colocar todas que o IntelliJ está me pedindo. Então Alt Enter aqui, Alt Enter aqui e Alt Enter aqui. Agora, esse é o código. Eu posso utilizar o if present or else aqui também. Eu vou passar aqui o segundo parâmetro e vou colocar não foi encontrado nenhum homem. Então vamos colocar system out println e colocar a nossa frase. Vou colocar assim para ficar mais claro e vamos olhar se funcionou. Então Zelda Brown foi encontrado. E o que a gente pode fazer é remover todos os homens aqui para testar. E vamos ver se o or else funciona. Temos aqui uma vírgula sobrando. Vamos rodar de novo. A gente recebeu aqui um pulo aqui em cima no agrupamento. Então, por enquanto, eu vou comentar esse código. Vamos testar de novo. Como você pode ver, não foi encontrado nenhum homem. Então, o código está todo funcionando como esperado. Algumas considerações que a gente deve fazer é: esse código, comparado a um for each normal, ele pode sim gerar um overheading, mas a grande maioria das pessoas não trabalham com coisas muito complexas e que requerem uma performance extrema. Então, na maioria dos casos, isso vai te atender. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se você aprendeu como utilizar strings e você vai passar a utilizar isso no seu dia a dia, me segue aí para que você não perca nenhum outro vídeo técnico ou não técnico que eu vou compartilhar com você para agregar na sua carreira de tecnologia.